Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already cut by 70% or 80% the costs with the palace. But we'll try to dislodge him. We'll try to get him out of the palace. And then we'll try to sell Petrobras. We'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They're great in real estate. They're great in real estate. They're great in real estate and agricultural loans. So let's put them together. We already put Boeing and Embraer together. A bandeira americana. Você já parou para pensar por que o preço do diesel disparou nas bombas se o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo? Porque os caminhoneiros ameaçam greve, o frete sobe, o alimento encarece e o consumidor paga a conta? E o mais grave, por que o diesel está caro mesmo quando a guerra no Irã não tem absolutamente nada a ver com esse combustível? Hoje eu vou destrinchar para vocês uma história que pouca gente conhece. A história da privatização da BR Distribuidora. A história de como uma das maiores estatais brasileiras foi vendida nos governos que entregaram o patrimônio nacional de bandeja para o capital estrangeiro. E a história de como essa venda, chamada de crime lesa-pátria pelo ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, hoje permite que os donos de postos e as distribuidoras aumentem os preços de forma criminosa, formem cartel e lucrem até 277% em cima do suor do povo brasileiro. O nome por trás da privatização. A BR Distribuidora era da Petrobras. Era nossa. Era brasileira. Durante décadas, a BR Distribuidora foi o braço que levava combustível para cada canto deste país continental. Ela garantia que o preço na bomba tivesse uma referência justa. Ela impedia que os monopólios privados dominassem o mercado. Ela era, em outras palavras, o remédio contra a ganância. Mas veio o governo Temer. Veio o governo Bolsonaro. E a política de desmonte do patrimônio nacional foi colocada em prática. Em 2017, a BR Distribuidora foi vendida. O governo brasileiro se desfez de uma das joias do setor de combustíveis. A empresa passou a se chamar Vibra Energia e hoje é controlada por fundos de investimento e pelo mercado financeiro. O que era público virou privado. O que era estratégico virou mercadoria. E o resultado? O ministro Alexandre Silveira foi duro ao comentar: se não fosse o crime lesa-pátria da venda da BR Distribuidora, hoje nós teríamos condições de dar suprimento e uma referência de preço muito mais confortável ao povo brasileiro. É isso. A privatização tirou do Brasil a capacidade de regular o mercado e segurar os abusos. Como os Estados Unidos se beneficiam disso? Aqui entra o papel dos Estados Unidos. Eles não compraram a BR Distribuidora diretamente, mas eles compraram o sistema. O modelo neoliberal que foi empurrado para o Brasil nos governos entreguistas é feito sob medida para os interesses americanos. Enquanto o Brasil se desfaz de suas estatais, empresas americanas e fundos estrangeiros entram no mercado. A Vibra Energia, ex-BR Distribuidora, hoje tem suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. O lucro vai para onde? Para os acionistas internacionais. Para os fundos sediados nos Estados Unidos. E qual é o objetivo dos americanos? Destruir a soberania energética do Brasil, impedir que tenhamos controle sobre nossos próprios recursos. Garantir que o preço do combustível aqui seja drenado para o exterior na forma de lucro. E quando o governo brasileiro tenta segurar os preços, como fez agora zerando os impostos federais sobre o diesel, quem se beneficia são as distribuidoras privadas, que aumentam as margens de lucro e repassam para o consumidor final. Os Estados Unidos sabem que um Brasil dependente do mercado internacional de combustíveis é um Brasil fraco. Um Brasil que não controla sua própria energia é um Brasil que pode ser pressionado, manipulado, submetido. E a venda da BR Distribuidora foi um passo essencial nessa estratégia. A ganância criminosa dos donos de posto. Agora vamos para a parte mais revoltante. A guerra no Irã estourou. Os preços do petróleo subiram no mercado internacional. O governo brasileiro, para proteger o povo, erou os impostos federais sobre o diesel e criou uma subvenção para segurar os preços. Ou seja, o governo fez a parte dele.
Abriu mão de arrecadação para que o combustível não pesasse tanto no bolso do trabalhador. Mas o que fizeram os donos de postos e as distribuidoras? Eles aumentaram os preços mesmo assim. E mais do que isso, aumentaram as margens de lucro de forma criminosa. A Polícia Federal está investigando. A ANP está fiscalizando. E os números são assustadores. Em uma distribuidora fiscalizada pela Força Tarefa do governo, foram encontrados sinais de aumento na margem bruta do diesel em mais de 270%. Em outro caso, o aumento chegou a 277%. Ou seja, enquanto o governo abria mão de imposto para baratear o diesel, os espertos estavam aumentando a margem de lucro em quase 3 vezes. E quais são as empresas autuadas? A lista inclui nomes conhecidos: Ipiranga, Raízen, Vibra Energia e outras distribuidoras. A mesma Vibra que era nossa BR distribuidora. A mesma que foi privatizada e hoje lucra em cima do povo brasileiro. O diesel não tem nada a ver com a guerra no Irã. Agora, preste atenção no que eu vou dizer porque isso é central. A guerra no Irã afeta o preço do petróleo Brent, que é usado para produzir gasolina. Mas o diesel usado no Brasil não depende dessa guerra. O Brasil produz diesel internamente. O diesel que abastece os caminhões brasileiros não precisa vir do Oriente Médio. O governo já explicou isso. A própria ANP já confirmou. Mesmo assim, os postos aumentaram o preço do diesel. A gasolina, que realmente sofre impacto da guerra, subiu. Mas o diesel, que não tem relação direta com o conflito, também subiu. E subiu muito. Em alguns postos, o aumento foi de mais de R$ 2 por litro sem qualquer justificativa técnica. Em um caso, um posto no Distrito Federal elevou o preço do diesel mesmo operando com estoque antigo de mais de um mês, sem ter comprado combustível novo a preço mais alto. Isso não é mercado. Isso é crime. Isso é formação de cartel. Isso é abuso contra o consumidor. E a Polícia Federal já instaurou inquérito para apurar exatamente isso: a prática de preços abusivos e a formação de cartel no setor de combustíveis. O que a Polícia Federal está fazendo? A boa notícia é que o governo federal, ao contrário dos governos anteriores que privatizaram tudo e entregaram o país ao capital estrangeiro, está agindo. A Polícia Federal deflagrou a Operação Vem Diesel, fiscalizando postos em 11 estados e no Distrito Federal. A força-tarefa envolve a ANP, a Senacom, os PROCONs estaduais e o Ministério de Minas e Energia. Até agora, mais de 3.000 postos e 236 distribuidoras foram fiscalizados. A ANP lavrou 16 autos de infração por indícios de prática de preço abusivo. E as multas para casos comprovados variam de 50 mil a 500 milhões de reais. As empresas autuadas terão que explicar por que aumentaram os preços sem justificativa. E a Polícia Federal vai investigar se houve combinação entre concorrentes para controlar o mercado. Isso é cartel. Isso é crime contra a economia popular. E os responsáveis precisam ser punidos. A ameaça dos caminhoneiros e o impacto na economia. Enquanto as distribuidoras e os postos aumentam os lucros de forma criminosa, quem sofre é o trabalhador. Os caminhoneiros estão ameaçando greve porque o diesel está caro demais. O frete sobe. Os alimentos encarecem. A inflação dispara. E no final, quem paga a conta é o brasileiro comum, que já enfrenta tantas dificuldades. O governo fez a lição de casa. Zerou impostos. Criou subvenção. Montou força-tarefa de fiscalização. Mas enquanto as distribuidoras privadas, incluindo a ex-BR Distribuidora, continuarem aumentando margens de lucro de forma criminosa, o preço não vai cair. A solução passa por 2 frentes. Primeiro, punir os abusadores. Aplicar multas pesadas. Responsabilizar criminalmente os que formam cartel e prejudicam a população. Segundo, recuperar a soberania energética do Brasil, reestatizar o que foi vendido. Devolver ao povo o controle sobre seus recursos. A lição do vídeo anterior e o futuro do Brasil. No vídeo anterior, eu falei sobre Bab al-Mandeb, sobre como os Estados Unidos perderam a guerra porque não controlavam mais o estreito, sobre como a geografia ensina que impérios caem quando perdem o controle sobre suas artérias estratégicas. O mesmo vale para o Brasil. Nossa artéria estratégica é o combustível, é a energia, é o diesel que move os caminhões que alimentam o país. E hoje, essa artéria está nas mãos de quem não se importa com o Brasil.
Está nas mãos de distribuidoras que aumentam margens de lucro em quase 300% enquanto o povo sofre. Está nas mãos de acionistas internacionais que olham para o Brasil como um mercado para extrair lucro, não como uma nação para construir. O governo Lula está fazendo a parte dele. Está fiscalizando. Está punindo. Está tentando segurar os preços. Mas enquanto a Vibra Energia e outras distribuidoras privadas tiverem o controle do mercado, enquanto a SBR Distribuidora não voltar a ser estatal, o povo brasileiro continuará pagando caro por algo que deveria ser nosso. A guerra contra os preços abusivos não terminou. A Polícia Federal continua nas ruas. A ANP continua fiscalizando. E nós, brasileiros, precisamos continuar exigindo nosso direito de consumir combustível a preço justo, sem cartel, sem abuso, sem ganância criminosa.